Olá, crianças, espero que vocês estejam bem. Vamos agora dar continuidade ao nosso capítulo 15. Nós já começamos, já introduzimos esse capítulo no nosso encontro do Meet, né? Então, agora nós daremos continuidade. Nós vamos lá para a página 120 e vamos começar a estudar um pouquinho sobre os ângulos, certo? Olha só. Dependendo do número de segmentos de reta que compõem um polígono, ou seja, do seu número de lados, haverá um número diferente de vértices. Conte quantos lados e vértices tem cada figura a seguir. Lembrando que o vértice é aquele pontinho de encontro entre duas retas, dois segmentos de reta que se cruzam, certo? Aí aqui nós temos, olha, um triângulo, né? E essas linhas aqui são os lados, os pontinhos são os vértices. Então, o triângulo, ele possui 3 lados e também possui 3 vértices. Nesse retângulo aqui, o retângulo, ele tem 4 lados e 4 vértices. E o hexágono possui 6 lados e 6 vértices. Você deve ter percebido que o número de lados de um polígono é igual ao número de vértices que ele apresenta. Em todo encontro de dois lados de um polígono, ou seja, na abertura que se forma em todo o vértice, cria-se um ângulo. Aqui, olha, eu tenho esses dois segmentos de reta nesse triângulo e o seu vértice. Então, aqui, ó, a abertura que forma entre esses dois lados do triângulo, nós temos um ângulo que fica à frente do vértice, em frente do vértice, certo? Aqui nós temos outro ângulo e aqui também, ó, outro ângulo formado a partir desses dois segmentos de reta. Então, o triângulo ele vai possuir 3 ângulos, porque tem 3 vértices. O retângulo ele vai possuir 4 ângulos. E o hexágono vai possuir 6 ângulos. Então, com isso, a gente consegue perceber que o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos dos polígonos, eles são iguais. Então, se tem 3 lados, terá 3 vértices, vai ter 3 ângulos, certo? Logo, todo ângulo possui um vértice e 2 lados. Então, eu só consigo formar um ângulo se eu tiver 2 lados ou 2 segmentos de retas que juntos formam um vértice, certo? Os ângulos são características muito importantes dos polígonos e, assim, como o número de lados, podem servir para classificá-los em diferentes tipos. Nós já vimos que os polígonos, dependendo da quantidade de lados, eles recebem uma classificação. Polígono de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono e assim por diante. Então, dependendo da medida do ângulo de um polígono, ele também recebe um nome especial. A palavra polígono, aliás, ela vem do grego e significa, poli significa vários, muitos, e o gono é ângulo, então são vários ou muitos ângulos. Então, polígono significa isso, vários ângulos. Nós vamos agora relembrar um pouquinho dos 4 tipos de ângulos que tem, que nós já vimos em alguns capítulos anteriores. Um ângulo ele pode ser classificado como ângulo agudo, que é todo ângulo que é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, são aqueles tipos de ângulos assim, ó, mais fechadinho. Ele nem está com os dois segmentos juntos para marcar 0 graus, mas também não está com ele reto para formar 90 graus. Então, ele está entre 0 e 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Temos também o ângulo reto, que é aquele que forma exatamente 90 graus. Ó, é formado por segmento de linha aqui na horizontal retinho e na vertical retinho. Aí a gente representa o ângulo de 90 graus com esse quadradinho e o pontinho no meio, certo? Nós temos o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que é maior. Se esse ângulo aqui abrir um pouquinho, ele já vai ser considerado obtuso. Então, ele é maior que 90 graus, mas também ele é menor do que 180. Então, seria um ângulo mais ou menos assim, ó, é mais abertinho. Certo? Vamos desconsiderando aí, viu, as linhas que deveriam ser retas. E temos o ângulo raso, que é aquele ângulo que marca exatamente 180 graus, que seria assim, ó, uma linha que
2 segmentos de reta que ele abriu e ficou exatamente retinho com o primeiro. Então, esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo raso, porque eles estavam juntos e a abertura, ele ficou na horizontal junto com o primeiro segmento de reta, então é chamado de ângulo raso. Aí aqui na atividade, no finalzinho da página 120, nós temos a quinta questão que ele pede para medir e classificar esses ângulos aqui, formado pelos 2 segmentos de reta, e a distância entre esses dois é o que caracteriza o ângulo. Então, ele pede para nós medirmos e classificar. Mas se a gente observar aqui, não é nem necessário fazer a medição, que a gente já consegue observar, ó, que esses 2 segmentos, eles estão bem abertos, bem distantes um do outro. Então, semelhante a esse aqui que eu desenhei, a gente classifica ele como ângulo obtuso, porque é maior que 90 e menor que 180. Esse aqui que está totalmente aberto é o nosso ângulo raso, mede exatamente 180 graus. E esse aqui mais fechadinho, olha, semelhante a esse, é o nosso ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Certo? Aí lá na nossa página 121 nós temos assim: navegando na internet, Pedro descobriu uma forma divertida de aprender a medir ângulos. Observe, ou seja, ele descobriu uma receita de como nós podemos fazer para medir um ângulo. Receita de medidas de ângulo, quais são os ingredientes? Ele pede 2 segmentos de retas que não sejam paralelos, porque vocês sabem, segmento de reta que é paralelo é aqueles que nunca vão se cruzar. Se eles nunca se cruzam, não tem como a gente juntar para formar um vértice, né? Lembra? O nosso ângulo, ele precisa de 2 segmentos de reta e um vértice, que é o pontinho de encontro. E um transferidor para medir. Então, pode ser 2 segmentos de reta que se cruzem, né? Para a gente poder fazer a medida do ângulo. Aí, olha só o modo de preparo. Faça com que as 2 extremidades dos 2 segmentos de retas não paralelos se encontrem, formando um vértice. Adicione entre eles distância a gosto. Então, você vai pegar 2 segmentos, fazer com que eles se cruzem, formando o nosso vértice aqui, ó. Eles têm que se encontrar para formar o vértice. Essa distância aqui de um segmento para o outro, você é que vai decidir. Que é essa distância que vai ser o nosso ângulo. Você pode deixá-lo bem próximos ou bem distantes um do outro. Aí é você que vai escolher, a opção sua. Nosso segundo passo. Pegue o transferidor. Posicione a linha reta da base dele, a que coincide com os lados de 0 graus e 180 graus, que sempre no nosso transferidor, olha, o transferidor que é aquele semicírculo, que é o de 180 graus, ele sempre aqui nesse finalzinho vai estar marcando ou 0 ou 180 graus, e às vezes tem até os dois, certo? Então, você vai posicionar essa linha aqui exatamente coincidindo com a linhazinha do 0 ou do 180. Exatamente sobre um dos lados. Então, escolhe um desses dois e posiciona exatamente aqui no 0 ou no 180. O centro do transferidor deve ser colocado sobre o vértice do ângulo. Lembra que o transferidor ele vem com um tracinho aqui que marca exatamente o centro. Então, esse tracinho você coloca em cima do vértice e essa linha coincidindo com o 0, 180 que fica aqui. Então, tem que estar exatamente vértice em cima do meio, do centro do transferidor, e essa linha coincidindo com o tracinho do 0, 180. Aí, o terceiro passo, fazendo isso, você verá que o outro segmento de reta, o outro lado do ângulo, esse outro segmento de reta aqui, o seu prolongamento vai tocar a linha curva do transferidor. Então, esse outro segmento, ele vai tocar aqui essa parte. Se não chegar, vocês podem prolongar esse segmento seguindo a mesma reta, viu? Usa uma régua até tocar essa parte curvada aqui do transferidor. O número correspondente a esse ponto representa a medida do seu ângulo. Então, o número que ele tocar aqui em cima vai ser a medida do seu ângulo. Agora, lembrando,
Os transferidores que tem 0 e 180, você vai começar a contar do zero. Se o zero está aqui do lado de dentro, então você vai olhar o número que fica do lado de dentro. Pronto, você acaba de criar e medir seu próprio ângulo. Parabéns! Aí, olha aqui. Para testar a receita, Pedro resolveu verificar a medida dos ângulos internos do triângulo. O ângulo interno é o ângulo que está dentro do triângulo, certo? Aí, aqui ele trouxe o nosso triângulo. Professora, mas o triângulo ele não só tem ângulo interno, não? Não, esses que estão aqui dentro são o que a gente chama de ângulo interno. Mas para formar um ângulo não precisa de 2 segmentos de reta e um vértice, eu posso medir pelo lado de fora, até a distância aqui de fora. Ó. Então, isso é o ângulo externo do triângulo. A gente só está trabalhando os ângulos que ficam aqui dentro, certo? Todos os polígonos ele possui o ângulo externo também. Mas, por enquanto, vocês vão estudar só os internos. Então, ele foi testar a receita. O que foi que ele fez? Pegou o triângulo, posicionou, quer medir esse ângulo aqui. Então, ele posicionou o vértice ó, do triângulo, do ângulo que ele quer medir, exatamente no meio do transferidor. Colocou a base, a linha da base do triângulo, coincidindo exatamente com o zero. Olha aqui, ó. Está coincidindo com o zero está do lado de dentro. Aí, o que é que a gente vai fazer? Olhar em que número vai ficar o outro segmento de reta. Como o zero está do lado de dentro, então eu tenho que olhar o número que está dentro. Tá vendo aqui, ó? É igual, parecido com a régua. Você não começa a medir sempre do zero em diante, o transferidor também vai ser do zero na ordem crescente. Eu não posso dizer que esse ângulo tem 120 graus, não, viu? Porque o zero tá aqui, é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, exatamente 60 graus tem o ângulo desse lado aqui do triângulo, certo? Se eu quisesse medir esse outro lado, professor, então eu ia colocar esse vértice aqui no centro. Essa linha da base, ela viria para esse lado, então você ia olhar o zero que está aqui do lado de fora e ia prolongar esse outro segmento para ver onde era que ia parar. E agora, se você fosse considerar esse zero aqui, você ia olhar os números do lado de fora, do mesmo lado que está o zero, certo? Aí agora eu quero que vocês pausem o vídeo e vão responder 122, 123 e 124. São alguns ângulos que vocês vão precisar medir e anotar. Quando vocês medirem, façam essa medição para vocês colocarem em prática, porque o uso do manuseio do transferidor, você só consegue aprender bem se você praticar, viu? Então, pratiquem, tentem, depois volto para fazermos a correção. Então, vamos lá para a nossa correção, começando na página 122, diz assim. No triângulo que Pedro utilizou para testar a receita, os 3 ângulos tinham mesma medida, ou seja, os 3 ângulos mediam 60 graus. Mas como você verá a seguir, isso não acontece em todos os triângulos. Use o transferidor para medir cada um dos ângulos dos triângulos a seguir e escreva nas próprias figuras os resultados. Então, vocês vão medir, vocês acho que já mediram, esses 3 ângulos de cada, os 3 ângulos de cada triângulo. Então, vamos só fazer a correção. Esse primeiro triângulo aqui, ele tem os ângulos medindo 30, 120 e 30. Esse segundo aqui, ó, 50 graus, 70 graus e 60 graus. Vão só conferindo aí com as medidas de vocês. Esse terceiro, 40, 100 e 40. Esse quarto tem 45, 90 graus, ó, ângulo reto, 45. Esse quinto triângulo, ó, 30, 60 e 90 graus. E o último nós temos 30 graus, 70 graus e 80 graus. Aí, a segunda questão, ele pede para você anotar todos esses números dos ângulos nessa tabela aqui, nesse quadro. Então, o triângulo 1, você vai colocar que ele tem os ângulos medidos 30, 30, 120. O 12 vai fazer todo o preenchimento dessa tabela. Olha aqui, ó, para cada triângulo da questão anterior, anota as medidas dos ângulos na tabela a seguir. Triângulo número 1, número 2, 3 até o 6. Aí eu já trouxe aqui, ó,
todas as medidas dos ângulos do triângulo 1, 2, 3. Professora, mas eu coloquei em ordem diferente. Não tem problema, viu? Você só não pode colocar ângulo do triângulo 1, trocar no triângulo 2, mas a ordem aqui não interfere em nada, não. Aí o quadradinho. Que particularidades é possível observar quanto aos valores registrados em cada coluna da tabela? Então, nessa primeira coluna, o que é que a gente pode, que particularidade a gente pode observar comparando com a segunda coluna, com a terceira coluna e assim com todas as outras colunas? E aí, alguém conseguiu descobrir? Olha só, se vocês observarem, se a gente somar esses três ângulos do triângulo 1, 30 mais 30 mais 120, a gente vai encontrar 180. Se a gente somar os três ângulos do 2, vai encontrar 180. Se somar os três ângulos do 3, 180. Então, somando todos os ângulos de todos os triângulos, a gente sempre vai encontrar 180. Então, essa é a particularidade do triângulo, que a soma dos ângulos de cada triângulo sempre vai ser 180 graus, independente do modelo que seja o triângulo. Se não der 180 graus, se você for medir um triângulo e a soma dos ângulos não der 180 graus, então você mediu errado, certo? Tá aí, ó, uma dica muito importante. Nunca será diferente a medida dos ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Sempre, sempre, sempre será 180 graus. Terceira questão pede para fazer a medida dos ângulos internos agora desses quadriláteros. Então, nós temos um quadrado aqui. Sabemos que o quadrado dele é formado por 4 ângulos retos. Esse trapézio, ele mede 45, 45, 135 e 135. Paralelogramo, 60, 120, 60, 120. Esse retângulo, 4 ângulos retos. Retângulo significa exatamente ângulos retos, ok? Por isso que eu sempre digo, todo quadrado ele pode ser considerado um retângulo, mas nenhum retângulo ele é quadrado. Por quê, professora? Porque o quadrado ele também possui 4 ângulos retos, então o quadrado ele pode ser um retângulo. Mas o retângulo nunca será um quadrado, porque para ser quadrado os 4 lados têm que ser igual. E no retângulo nós só temos 2 pares iguais de lados, né? Então, quadrado, 4 lados iguais. Retângulo, 4 ângulos retos. Então, quadrado você pode chamar de retângulo, certo? A diferença é que o quadrado possui os 4 lados iguais. E essa quinta, que também é um trapézio, nós temos 2 ângulos de 90 graus, um de 150 e o outro de 30. Do mesmo jeito, nós vamos colocar na letra A da terceira questão, os ângulos correspondentes a cada quadrilátero. Anota as medidas dos ângulos de cada quadrilátero na tabela a seguir, eu já trouxe aqui, ó. Primeiro quadrilátero, segundo e todos os seus ângulos, do primeiro, do segundo até o quinto, certo? É aqui, que particularidade é possível observar quanto aos valores registrados em cada coluna da tabela? Do mesmo jeito que nós fizemos com o triângulo, nós vamos fazer com o retângulo. Vamos somar, no quadrilátero, no caso. Vamos somar os 4 ângulos e nós veremos que a soma dos ângulos dos quadriláteros sempre vai dar 360 graus. Então, a soma dos ângulos de cada quadrilátero é igual a 360 graus. Se vocês observarem, 180 é a do triângulo, 360 do quadrilátero, ou seja, 180 é a metade do quadrilátero. Por quê? Porque todo quadrilátero a gente pode dividir em 2 triângulos, é exatamente a metade. Então, será a metade da medida dos ângulos. O quadrilátero completo, 360, o triângulo é a metade dos ângulos, 180 graus, certo? Fez um quadrilátero, mediu os ângulos internos, não deu 360 graus, então a sua medida está errada. Sempre tem que dar 360 graus, certo? Aí na nossa página 123 tem essas 2 imagens aí. Aí eles pedem para vocês observarem e responder. Mas antes de nós começarmos a responder, nós vamos aqui identificar os ângulos de cada figura. Nós já sabemos, olha, que os
quadrados, os quadriláteros, quadrado ou retângulo, eles possuem ângulos retos. Então, a gente já consegue ver aqui, ó, que esses ângulos aqui, eles medem 90 graus. E aqui, ó, corta exatamente no meio do ângulo, ó, tá vendo? Aqui era para medir 90 graus. Como tá cortando na metade, então essa metade vai medir a metade de 90, que é 45 graus. Então, quando a gente juntar 45 graus da metade, mais esse ângulo reto aqui, isso vai fazer 90 mais 45, que nós vamos descobrir esse ângulo aqui, ó, sem o uso de transferidor. 90 mais 45, 135. Então, eu tenho aqui ângulo de 90 graus, ângulo de 135. Esse ângulo aqui completo, eu tenho um ângulo de 90, mais outro ângulo de 90, mais esse pedacinho de 45. Então, 90 mais 90 mais 45, 225 graus. Certo? E assim a gente vai fazendo até descobrir. Ó, já trouxe até aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz, para ficar melhor de vocês observarem. Então, olha, 90, 90, 135, 225, 135, ó, esse outro aqui todinho dá 270 graus. Então, aqui nós vamos observando todos. E se nós observarmos, essa figura 2 é a mesma figura, só que ela é ampliada. Então, professora, se eu ampliar a figura, os ângulos vão ser diferentes? Não, é só uma ampliação. O que vai ser diferente é só a medida de cada lado, mas a figura ela continua sendo igual, só está maior. Então, os ângulos eles não mudam, porque se vocês observarem, as figuras elas não deram entortada para a gente pensar que os ângulos modificaram. Então, ó, os ângulos da figura 1 e 2 são iguais. Ela só é uma ampliação e uma redução, certo? Ó, a diferença aqui é só o tamanho de cada lado, mas os ângulos não mudou. Aí agora nós vamos responder a letra A. Para medir os ângulos desses polígonos, utiliza-se o transferidor. Porque os ângulos de um polígono, eles não podem ser medidos com uma régua. Como é que a gente vai responder isso aqui? Uma régua a gente só consegue medir segmentos de reta. Uma régua, ela é reta, ela só vai conseguir medir uma linha. E um ângulo, se vocês observarem, é uma medida circular, porque é a abertura entre... Então, se é uma medida circular, não tem como nós medirmos utilizando uma régua, porque a régua só mede segmento de reta. Retas lineares, linhas retas, ok? Então, ó, porque ângulo é uma medida circular, pois mede-se a abertura entre duas retas. Se eu tenho duas retas, a abertura aqui ó, é uma medida circular. Não tem como eu medir, a reta ela sempre vai abrir fazendo um movimento circular. Então, não tem como eu medir esse movimento circular usando uma régua. A régua ela é utilizada para medidas lineares, ou seja, linhas retas. Quanto medem os ângulos internos da figura 1? Aí eu trouxe todos os ângulos que aparecem, mas eu coloquei uma vez, né? Tem ângulo de 90, 135, 225 e 270 graus. E quanto mede os ângulos internos da figura 2? Como nós vimos, os ângulos eles não modificaram, então a mesma resposta para a figura 2. Aí agora nós vamos lá para a página 125. De acordo com a medida de seus ângulos internos, os triângulos eles podem ser classificados. Nós vimos nos capítulos anteriores que os triângulos eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados. Se o triângulo ele tem 3 lados iguais, ele é classificado como equilátero. Se ele possui 2 lados iguais e um lado de tamanho diferente, ele é classificado como isósceles. E se ele tem os 3 lados diferentes, façam de conta que está reta essas linhas, ele é classificado como escaleno. Então, de acordo com a medida dos lados, ele tem uma classificação. Agora nós vamos conhecer qual é a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos, certo? Medidas dos lados, equilátero, isósceles ou escaleno. E de acordo com a medida de seus ângulos internos. O primeiro dele é o que a gente chama de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Ou seja, é aquele que a gente desenha mais ou menos assim, ó. Eita, meu Deus do céu.
Faz de conta que está reto, ele possui esse ângulo reto aqui. Então, esse triângulo ele é classificado como triângulo retângulo. O triângulo acutângulo são aqueles que possuem todos os ângulos menores que 90 graus, que é o caso desse aqui, ó. Todos os ângulos, eles são fechadinhos, olha. São fechadinhos, ou seja, ele possui 3 ângulos agudos, certo? 3 ângulos agudos, ele é classificado como triângulo acutângulo. Agora, tem que ser todos os ângulos, certo? Agudos. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo maior que 90 graus. A gente pode desenhar esse triângulo assim, ó. Ó. Se vocês observarem, esse ângulo aqui, ele está aberto, ele é maior que 90 graus e é menor que 180, porque 180 é o ângulo raso, certo? Não dá nem para formar um triângulo com isso. Então, se ele tem um ângulo maior que 90 graus, então ele é classificado como triângulo obtusângulo, certo? Um ângulo reto, triângulo retângulo. 3 ângulos agudos, triângulo acutângulo. E um ângulo obtuso, triângulo obtusângulo, certo? É os nomes difíceis, mas com o tempo vocês vão pegando prática. E agora eu quero que vocês respondam 125, 126 e a 127, que eu também vou corrigir aqui agora no nosso encontro, viu? Agora na videoaula, certo? Vamos lá para a nossa correção. Espero que vocês tenham feito a atividade, né? Aí a atividade da página 125, a quinta questão diz assim: meça e registre a medida dos ângulos internos dos triângulos a seguir. Depois, classifique-os de acordo com a medida dos ângulos internos, certo? Olha, classificação é de acordo com a medida dos ângulos. Então, medir os ângulos e depois classificar. Aí a letra A, nós temos os ângulos medindo 30 e 30. Esse aqui, ó, mede 120. Então, um ângulo maior que 90 graus, a gente classifica como obtusângulo. Aí aqui nós já temos a marcação registrada do ângulo reto, então a gente já sabe que esse aqui é 90 graus. Então, temos 90, 45 e 45, nós classificamos como triângulo retângulo. E aqui, ó, os 3 fechadinhos, os 3 medindo 60 graus, acutângulo, certo? Quando os 3 ângulos medem exatamente igual, ou seja, 60 graus, a gente diz que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Se os 3 ângulos são iguais, isso significa que a medida dos 3 lados também são iguais, certo? Aí essa sexta questão, ele pede para formar dupla com um colega, mas vocês sabem que infelizmente não dá. Aí ele diz assim, ó, que você teria que dar instrução para que ele desenhasse um desses 3 triângulos aqui, ou um triângulo obtusângulo, ou retângulo, ou acutângulo. Como vocês não podem formar dupla com um colega, eu sugiro que vocês escolham um desses 3 triângulos e faça o desenho dele aqui, certo? Você vai escolher qualquer um, por isso que eu coloquei resposta pessoal. Você vai escolher ou desenhar um triângulo obtusângulo, ou um retângulo, ou um acutângulo, ok? Sétima questão, ainda de dupla, mas não dá, então a dupla vai ser você e Deus. Construa os polígonos necessários para explicar se as afirmativas feitas a seguir são ou não corretas. Aí a letra A. Sabendo a medida de 3 ângulos, sempre será possível desenhar um triângulo? E aí, se eu lhe der 3 ângulos diferentes, você sempre vai conseguir formar um triângulo? Nós sabemos que nem sempre, né? Por quê? Para a gente conseguir formar um triângulo, regra número 1, nós temos que somar esses 3 ângulos. Se os 3 ângulos der, a soma dos 3 ângulos der 180 graus, com certeza você vai conseguir formar um triângulo. Se der diferente de 180 graus, seu triângulo não vai fechar nunca. Então, só vai conseguir formar um triângulo se os 3 ângulos que eu der, a soma deles foi igual a 180 graus, certo? Então, nem sempre. A afirmativa será correta se a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo for igual a 180 graus. Caso a soma dos ângulos seja maior ou menor que 180, o triângulo não se fechará. Letra B. É possível desenhar
um quadrilátero que tem os ângulos com as seguintes medidas: 130, 145, 60 e 70 graus. Será que eu consigo fazer um quadrilátero, desenhar um quadrilátero com esses 4 ângulos aqui? Só será possível se a gente somar esses 4 ângulos e for igual a 360. Lembra, a soma dos quadriláteros tem que dar 360 graus. Se eu somar esses 4 ângulos e não der 360 graus, então a gente não vai conseguir formar um quadrilátero. Então, com esses ângulos aqui não é possível, porque se a gente somar, ó, vai ser igual a 405 graus. Então, não é possível formar um quadrilátero com a soma dando 405 graus. E a letra C, é possível construir um triângulo sabendo que um dos seus lados mede 3 centímetros, o outro 4 centímetros, e que o ângulo que esses 2 lados formam é reto? É possível. Eu vou fazer aqui, ó, 3 centímetros, faz de conta que tem 3. Aí aqui, ó, formando um ângulo reto, eita, era para formar um ângulo reto. 4 centímetros. Faz de conta que tá reto, minha gente, pelo amor de Deus. Pronto, tem um ângulo reto aqui. Esse lado mede 3, esse mede 4. Então, para eu formar um triângulo, é só fechar aqui, ó. Fechei aqui com a régua, de preferência, por favor, não façam como eu. Eu fechando, eu vou encontrar um triângulo retângulo. Então, sim, o triângulo resultante será um triângulo retângulo. E o terceiro lado, se vocês medirem direitinho, ele vai ter exatamente 5 centímetros. E agora, a nossa página 127, ele pede para nós medirmos os ângulos aqui formados pelos ponteiros de um relógio. Uma dica para vocês: não ser preciso utilizar o transferidor para medir isso aqui, ó. Sempre, em qualquer relógio de ponteiro, o ângulo formado pelos ponteiros, quando eles estão nessa distância aqui, ó, se eu tenho um ponteiro no 12, outro ponteiro no 1, a distância do 12 para o 1, dos segmentos de reta do 12 até o 1, sempre vai ser de 30 graus, viu? Sempre a distância entre, ó, do 1 para o 12 é 30, do 12 por 3 dá 30 graus, do 3 por 4 dá 30 graus. Então, sempre os ponteiros, eles estando em números vizinhos, sempre vai ser de 30 graus. Então, aqui na letra A, olha, se eu for contar, ó, 30 mais 30 mais 30, dá 90 graus. Então, o ponteiro no 12 e o outro ponteiro no 13, isso aqui vai medir 90 graus. Ó. Do mesmo jeito aqui, ó, ponteiro no 12 e o outro no 6. 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Mas a gente tá vendo que isso aqui é um ângulo raso, né? Se é um ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Mas se você contar de 30 em 30, você vai ver que também dá 180. Na letra C, ó, 30, 60, 90, 120, 150, chegando aqui no 5 de 30, do 12 até o 5 de 30 e 30, 150 graus. E aqui, ó, do 12 até 1 é só um 30, né? 30 graus. Aí a segunda questão, classifique os ângulos da questão anterior em agudo, reto, obtuso ou raso. A letra A, nossa letra A, nós medimos e deu 90 graus. Então, 90 graus é um ângulo reto. A nossa letra B deu 180 graus. 180 graus, ângulo raso. A letra C, 150 graus. 150 graus, maior que 90, menor que 180, ângulo obtuso. E a letra D, ó, um ângulo fechadinho, medindo apenas 30 graus, maior que 0, menor que 90, é um ângulo agudo. Certo? E agora, vocês vão fazer esse restante, para terminar o capítulo, páginas 128 e 129. Essas páginas nós faremos a correção no nosso encontro do MIT, certo? Corrigiremos essas duas páginas, 128 e 129, no MIT e encerramos o nosso capítulo 15, certo? Então é isso, crianças. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Qualquer dúvida, não esqueçam de anotar que no nosso encontro eu tirarei, a professora Edla, a tia Edla, né? Tiraremos as dúvidas de vocês, tá certo? Então, tchauzinho e até a nossa próxima aula.